Bom dia, nossos queridos ouvintes. Estamos aqui com um novo episódio do podcast com um assunto sobre doping. Eu sou o João, estou aqui com meu amigo Lucas Palucci. Salve! E os nossos convidados de hoje são Davi Nóbrega. Olá, tudo bem a todos? E Fábio Alves. Opa, tudo bom, pessoal? Então, para começar o bate-papo do dia, Davi, você fez pesquisas, alguns artigos sobre a história do doping. E na mídia, em geral, a gente tem muitos exemplos do doping nos esportes. O que você tem a dizer pra gente sobre isso? Bom, a história do doping, ela vem desde o início dos esportes em si. Quando você pega lá o Império Romano, já tinham casos de cavalos que tomavam algumas comidas específicas, algumas bebidas para terem melhor desempenho nas batalhas. Na Grécia Antiga. Então, a utilização de substâncias para a melhor desempenho é muito antiga. Aí no universo dos esportes, o doping se concretizou muito ao longo do século XX, que foi quando ali no início, em algumas provas de caminhada, ciclismo, houveram algumas mortes. Então lá nas Olimpíadas de 1976 foi quando o Comitê Olímpico decidiu banir o doping, algumas substâncias, e aí foi o que deu início ao que hoje a gente tem uma batalha entre as pessoas que buscam substâncias que não estão na lista de proibidas, mas que melhoram o desempenho dos atletas, e os comitês internacionais que estão buscando a todos os momentos melhores métodos de detecção e as substâncias que não vão fazer mal à saúde dos atletas. Então, realmente, o doping, ele é muito antigo. Então, sobre esse tema, de doping e substâncias lícitas que na realidade aumentam o desempenho, eu tava vendo esses dias uma reportagem sobre o pessoal que toma bicarbonato de sódio para melhorar a performance, só que esse bicarbonato de sódio, ele tem muitos danos gastrointestinais. Em competições, por exemplo, de alta performance, como crossfit, triatlo, tem gente que toma para poder se sair melhor, só que acaba tendo danos muito piores do que, tipo assim, a pessoa só quer ganhar a competição, só que você acaba tendo danos no seu corpo muito piores do que as vantagens. Então, mesmo que só o doping acabe sendo ilícito, esses meios lícitos também trazem muitas consequências ao usuário. Tá, e essa é a grande questão do doping, né? Por que não as pessoas em competições profissionais não se dopam? Porque por mais que você vai ter um desempenho melhor, quais vão ser as futuras consequências no seu corpo? Essa é a grande moralidade que se envolve no debate, né? Cara, emendando um pouco com o que o Davi e o Lucas falaram, a gente tem um artigo aqui que fala um pouco sobre as consequências do doping e sobre o conhecimento dos atletas em relação aos efeitos colaterais do corpo e tal. Essa pesquisa foi feita com 30 amostras que foram cruzadas ali por meio de um questionário entre atletas de natação e atletismo que responderam essa pesquisa, as maiores de idade, claro, e tanto homens quanto mulheres. Essa pesquisa concluiu que a maior parte dos atletas sequer tem conhecimento sobre quais substâncias são proibidas e sequer sobre o efeito delas no nosso corpo. Ou seja, a gente precisa de fazer aí um trabalho na questão da educação e conscientização, porque os atletas, eles não veem, na escola, não veem, por exemplo, na sala de aula, as consequências porque os atletas não sofrem apenas as consequências esportivas, que são as suspensões, o tempo que eles ficam de fora das partidas, dependendo do esporte, mas também consequências crônicas no nosso corpo. Consequências que ficam para a vida toda, ou por vários meses, ou até anos, e a pessoa tem que aprender a conviver com aquilo. Como você disse, Fábio, muitos atletas não têm a noção das substâncias que são proibidas. Isso também vem muito de uma questão enraizada, Porque muitos atletas viram atletas, claro, por conta de sonho, mas têm as suas vidas acadêmicas interrompidas. Muitas vezes não tem um ensino médio completo, não tem uma educação superior. Então isso vem muito da falta de conscientização, tanto pode ser por parte do governo, por negligência deles mesmos. E aí, quando a gente olha para diversos casos de doping que ocorreram ao longo da história, você vê que em muitas situações os atletas nem sabiam que eles estavam se dopando, mas por conta de algum alimento, algum medicamento, algum creme, algum produto, eles acabaram tendo, o corpo deles entrou em contato com alguma substância ilegal. Então, o doping, ele tem que passar, para a gente poder superar esse problema, tem que passar por uma questão educacional também.
E, cara, falando sobre essa questão de consumir substância que você não conhece e tal, um caso que eu me lembro bastante, que eu tenho memória viva do dia que aconteceu, foi o jogador Papo Gomes, da seleção argentina, que foi campeão da Copa do Mundo em 2022. E em 2023, 2024, por aí, ele tomou um remédio se eu não me engano, do filho dele, que era um xarope lá para dor de cabeça, que tinha uma substância proibida, e ele acabou sendo pego no antidoping poucos dias depois pelo clube dele, na Espanha. Muito interessante esse tópico, porque além das pessoas que usam o doping de forma, tipo assim, elas pensam e querem usar doping, ocorreu um caso acidental. Ele simplesmente queria tomar um remédio para dor de cabeça e acabou, né, sendo pego no exame antidoping. Um ponto agora que eu gostaria de adicionar à nossa conversa foi de um artigo que eu li no site da Cielo, onde fala que a mídia influencia a opinião pública sobre o doping, ou seja, eles escolhem quem vai ser o alvo dessas pesquisas, quem eles não vão querer investigar. E um fator muito interessante dessa parte é que os Estados Unidos dominam esses meios de comunicação, ou seja, eles se favorecem, eles nunca vão falar que um atleta americano usou doping, eles vão focar em atletas estrangeiros para criticar e lançar discurso de ódio sobre eles. Ou seja, os Estados Unidos eles escolhem e manipulam as informações que eles querem passar para o público. E nessa influência da mídia que você falou, né, Luquinha, dá pra gente emendar alguns casos que a gente tem no futebol no internacional e até mesmo brasileiro. Como o futebol internacional, a gente tem, por exemplo, o caso do Pogba, que era um meio-campista muito famoso, muito hypado naquela época de 2010 até 2020, que ele foi pego no exame de doping por conta que ele ingeriu uma substância que ele diz que o irmão dele sabotou. Ele ofereceu uma substância proibida a ele para justamente fazer ele cair no exame de doping, como uma forma de sabotagem aos exames do clube dele. Inclusive, falando sobre sabotagem dos exames, a gente tem um caso que na verdade não foi do consumo, mas que tem a ver também com essa orientação. Ligando um pouco com essa informação do artigo da revista Cecília, que eu citei um pouco anteriormente, a gente tem o caso do Gabriel Barbosa, o Gabigol, que é muito conhecido por ter jogado no Flamengo, no Cruzeiro, campeão brasileiro várias vezes, da Libertadores. E bem, ele basicamente se recusou, não é bem se recusar, ele meio que negligenciou, ele burlou alguns processos do exame antidoping, aquele feito com a urina, e foi acusado de ser culpado e acabou ficando com uma suspensão de 2 anos que acabou depois sendo revertida. Ele foi muito criticado pela mídia, foi muito lixado, também foi vítima de muito ódio, mas no final ele acabou se superando e tá jogando normalmente nos dias de hoje. E muitos jogadores, perdão te interromper, Davi, muitos jogadores, né, depois que passam por esses casos de doping, eles não têm a recuperação de suas carreiras. Tanto que, por exemplo, o caso que eu já citei anteriormente, o Pogba, ele passou acho que uns 3 anos fora do futebol sem nenhum clube querer ele, apesar de ter provado que o exame de doping dele ele foi sabotado. Então, tanto que tem até alguns vídeos na internet de quando o clube Mônaco contratou ele, tem o vídeo dele chorando na hora que ele vai assinar o contrato, porque ele não acreditava que ele ia retomar a carreira dele, porque a grande maioria desses jogadores que são condenados ou julgados por doping e são lançados esses casos na mídia, eles não têm o retorno de suas carreiras, ou quando retornam, não têm o estado psicológico suficiente para voltar a jogar de uma forma eficiente, como o alto nível demanda. E eu acho interessante a questão do exame pela urina. Porque quando a gente pega, tem algumas substâncias que a quantidade que ela tiver ali no exame de urina, ela pode ser considerado doping ou não. Por exemplo, a cafeína. Se dentro da urina do atleta tiver uma porcentagem acima daquilo que é considerado legal, ele vai ser considerado o uso de doping, mesmo sendo a cafeína liberada. E ela não é o único exemplo desse tipo de substâncias que precisam superar uma certa quantidade. E além da cafeína, a gente também tem o salbutamol e o formoterol, que são substâncias que entram nessa classe de, se excedidas, são consideradas doping. Aí, dentro desse contexto, também vão ter algumas substâncias que não são proibidas, mas tem alguns estudos feitos que indicam que elas vão melhorar o desempenho dos atletas. Então, a maioria são alguns aminoácidos que vão entrando ali em contato com a corrente sanguínea, com as células do corpo, vão melhorar o desempenho, mas também vão ter consequências sobre a saúde do atleta. Então, a L-carnitina,
A arginina, o ácido hidroxítrico e a tirosina são alguns exemplos desse tipo de substâncias. E como já citado, né, Davi, pelo Fabão, tem muitos atletas de atletismo e natação que são muito afetados por esse uso de substâncias que não são proibidas. Como, por exemplo, a gente tem casos de remédios. Por exemplo, muitos atletas têm, às vezes, uma doença, por exemplo, como asma, que envolve o uso de bombinhas, né, para o tratamento de asma, que essas bombinhas têm algumas substâncias que podem ser consideradas na realização do exame antidoping. Então, por exemplo, a gente tem muito caso de praticantes, né, de natação que, no uso de bombinhas, acabam sendo pegos pelo exame antidoping e, com isso, acabam perdendo competições, perdendo títulos, etc. Até porque a bombinha de asma, o que ela faz no nosso corpo? Ela pega os brônquios da pessoa e dilata, né? Ou seja, o caminho do oxigênio e o pulmão vai ficar maior, então isso vai dar alguma vantagem sobre ela, mas não tem o que ela fazer, porque ela é uma doença, então é uma questão bem delicada. E é principalmente por conta da adrenalina, né? Porque bombinhas têm uma certa quantidade de adrenalina envolvida para fazer justamente essa dilatação dos pulmões da pessoa que tem asma. Então, acaba por complicando a carreira desses atletas. Um desses casos de bombinha de asma é o caso da Rafaela Silva, né? A nossa judoca brasileira, ela testou positivo em 2019 para a substância fenoterol, que é usada em medicamentos para tratamento de asma. E acabou sendo muito prejudicada, lógico, né? Acabou sendo desclassificada. Mas depois de um tempo, ela foi inocentada pelo Supremo Tribunal de Justiça e teve o retorno de sua carreira normalmente. Outras modalidades também que são pautadas basicamente no uso de doping é o fisiculturismo. Porque o fisiculturismo é o esporte voltado ali para a academia, para fazer exercícios, e que os atletas têm que buscar o corpo perfeito. Então, quanto mais músculo, mais massa corporal e menos gordura, vai ser os atletas considerados melhores dentro do fisiculturismo. Só que quando você pega as maiores competições de fisiculturismo no mundo, você vê que os atletas de ponta têm muita utilização de doping, porque para chegar em um nível tão grande, eles precisam disso. E já as categorias que são apenas de atletas naturais têm menos reconhecimento. Então isso é uma coisa interessante. E esses atletas de fisiculturismo estão dispostos a ter consequências no seu corpo no futuro para ter um desempenho tão bom nos dias de hoje. A gente também tem o caso do fisiculturista Ron Coleman, né? Que ele hoje em dia é quase idoso, cadeirante, por não aguentar nem o próprio peso. Porque na época ele era um fisiculturista e devido às grandes cargas e a grande quantidade de bombas que ele utilizava, ele perdeu certas funções do corpo. Elas não funcionam como deveria. Então, articulações, seus braços, ele é quase como se fosse um idoso de 90 anos imóvel num corpo de um homem de 50. E apesar, né, do seu grande porte, ele não consegue executar quase nenhum movimento direito. Ele anda com cadeiras elétricas, etc. A gente consegue ver muito isso também na romantização das bombas. Porque tem muitos jovens hoje em dia que falam: eu vou tomar bomba. Eu vou tomar bomba, ficar maromba. Suco, né? O famoso suco. Então, a gente tem muito essa romantização também graças, né, até indiretamente, de certa forma, graças a popularização do fisiculturismo. E a mídia também, às vezes, acaba, como não dá tanta atenção para as modalidades naturais, isso influencia as pessoas dessa forma. E, cara, um caso que também é muito interessante de citar sobre o fisiculturismo é o caso do Chris Bumster, o Ciban, que é um dos maiores campeões do Mr. Olympia, que é como se fosse uma Copa do Mundo de fisiculturismo, que também é um cara que usa muitos anabolizantes, que foi diagnosticado com uma doença renal crônica, que é a doença de Berger, que causa vários inchaços nas pernas, por causa de um hormônio que se acumula nos rins da pessoa e dificulta a filtração dos fluidos do corpo. Bom, pessoal, o nosso episódio está chegando ao fim. Eu espero que nossos ouvintes tenham gostado. Eu queria agradecer a presença, né, dos convidados da Vinobre. Muito obrigado. E ao Fábio. Valeu, galera! E é isso, pessoal. Um bom dia a todos. E é isso. Tchau. Falou, gente!